Olá pessoal, meu nome é Vitor e hoje eu vou mostrar para vocês a leitura de uma tirinha do Garfield. O Garfield, que é um gato muito conhecido, talvez seja a tirinha mais famosa em todo o mundo, muito explorada nos vestibulares nos últimos anos e nos livros didáticos. Vou mostrar para vocês essa tirinha com o intuito de mostrar para vocês brevemente a personalidade do Garfield e o modo como o humor vai sendo construído quadrinho a quadrinho. Olhando para a tirinha, a gente vai perceber, num primeiro momento, um diálogo entre o John e o Garfield, o dono do gato e o gato mais famoso. O John olha para o Garfield e fala: "Você parece gordo." O Garfield não pensa por meio do seu balão e fala: "Eu pareço gordo?" No segundo quadrinho ele continua: "Eu pareço gordo?" E no último quadrinho ele conclui: "Então isso é algum tipo de ilusão de ótica", enquanto segura a sua barriga, revelando que de fato ele é gordo. Esse jogo entre os dizeres de John e de Garfield ao longo dos quadrinhos, ele se dá por meio do verbo parecer. Para o John, parecer significa que o Garfield está gordo, enquanto parecer para o Garfield significa que ele se assemelha, se aparenta a um gordo, não sendo um gordo de fato. Esse jogo entre os dois sentidos é uma diferença muito sutil no sentido, mas é o que vai construindo o humor quadrinho a quadrinho. O mais interessante nessa tirinha, quando a gente analisa um personagem como esse, é perceber a relação entre aparência e essência. Garfield, assim como grande parte das tirinhas que vocês vão analisar durante a sua vida, ou que vão ler para se divertir, para rir no cotidiano, são frutos da década de 70 e visam sempre fazer uma crítica, não apenas narrar um determinado episódio, uma determinada cena. Visam em grande parte fazer crítica a algum acontecimento da humanidade. Esse acontecimento pode ser político, social, econômico ou mesmo comportamental. No caso, o Garfield ele costuma fazer críticas ao comportamento do seu dono, no caso, um americano médio típico, que é o John. Então ele critica o modo como o John se alimenta, o modo como o John consome, as namoradas do John e por aí vai. Essa crítica se deve, em grande parte, às críticas que são construídas no contexto histórico em que o gato foi produzido. É muito legal de você perceber também que no jogo entre aparência e essência, embora o Garfield tenha a aparência de um gato, ele não é só um gato. Ele também é uma parte da personalidade do John, como se fosse um alter ego ou uma parte da sua parte psicológica. Como se, por meio do Garfield, pudesse ser expressado a parte mais ácida, mais crítica do personagem John. É também interessante perceber como o gato é usado para mostrar a relação atual, muito presente na nossa sociedade, em que os animais de estimação são colocados no mesmo patamar dos seres humanos. E aí os donos muitas vezes passam horas conversando com seus animais de estimação, que são, na verdade, seus únicos amigos, fruto de um certo isolamento social que acontece nas grandes cidades do mundo contemporâneo. O Garfield, assim, ascende a essa condição de amigo do seu dono, e muitas vezes ele decide o que o dono vai fazer, decide os rumos que o dono vai fazer, e se parece muito mais humano do que o próprio dono. Então, na aparência, ele é um gato, mas é como se fosse um pouco mais do que um gato. Ele é uma alegoria para o modo como os seres humanos se relacionam atualmente, e é, ao mesmo tempo, uma parte daquilo que o John gostaria de falar e pensar, mas ele não pode. São inúmeros sentidos que tem numa tirinha como essa. Em todas as tirinhas que vocês forem ler, diferentes abordagens são possíveis. Essa é uma dessas abordagens e acredito que seja um percurso de leitura importante a ser feito. Por hoje é só e até a próxima.